estamos em culto. Que alegria a gente poder retornar a esse tempo de sintonia, sintonia não apenas virtual, mas também real com o Espírito Santo de Deus, que habita na igreja, ainda que ela não esteja condensada, ainda que ela não esteja presente no mesmo lugar. Estamos sofrendo com isso também, o distanciamento dos irmãos, mas graças a Deus a gente tem que agradecer por esses recursos que Ele nos dá. Então nós vamos dar sequência à série no livro de Colossenses, né, o tema O Cabeça de Todos, referindo-se ao nosso amado Jesus, vivendo plenamente para o Senhor. Nós até com essa questão aí, travou o computador, não vai dar para passar a vinheta, mas a gente vai aqui caminhando e lembrando também, né, no capítulo 2, nós vimos a importância de estar fundamentado, arraigado, edificado em Cristo. O pastor Paulo trouxe esse texto na última semana, e o capítulo 2 fala que nós não precisamos de algo a mais. Jesus é suficiente, Ele foi suficiente, já no capítulo 1 falou, para nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós não dependemos de intermediários, de segredos, de mistérios, de cerimônias, de adoração a anjos, nada. Jesus é plenamente suficiente. Então, preparando-nos para hoje, eu gostaria de começar falando a todos nós que eu sinto a vida cada vez mais cheia de distrações e cheias de entretenimento, de 1001 coisas para fazer, muita demanda, muitos recados, mensagens, notícias, mais e mais situações atraindo a nossa atenção e ocupando a nossa mente de uma maneira interminável. Eu não sei você, mas parece que os dias estão muito curtos, passam-se horas e o dia termina, e aquela sensação de que não consegui dar conta, de que eu preciso de mais horas. E são informações sobre a Covid, assuntos fúteis. Você já percebeu? Famoso sai com fulano, novo namorado para ciclano, novo look de tal celebridade, e gente mostrando sua casa, mostrando seu patrimônio, seus hábitos, seus namoros, big besteira, Big Brother, e vai por aí afora. Há poucos dias, a Sandra estava vendo um documentário sobre como se livrar das tralhas, e tinha lá as dicas para você organizar a gaveta, guarda-roupa, organizar os livros, organizar a casa, o porão, e várias dicas. E eu fiquei pensando, e a nossa mente também, com tanta informação, vai preenchendo espaços, e a gente vai ficando cada vez mais ocupados, com a cabeça ao mesmo tempo cheia e vazia de coisas tão fúteis, tão inúteis, gastando horas e horas. Antigamente tinha essa divisão, né? Corpo, alma e espírito. Parece que adicionaram algo mais, corpo, alma, espírito e celular, porque parece que a gente não está conseguindo viver mais sem isso aqui. A gente come, toma banho, escova os dentes, faz academia, faz caminhada, faz tudo, estuda tudo nisso aqui. Então, meus irmãos, o texto que a gente vai ver hoje vai falar de uma purificação, da gente ter a mente mais pura, refrescada. Tem um pensamento do Sócrates, aquele famoso filósofo grego, que existiu lá bem antes de Cristo. Ele disse essa frase que cabe bem aqui: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Vou falar de novo, tá? Eu gostei muito desse pensamento.
Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Pensando nisso, queridos, o cristianismo propõe para nós uma vida plena de virtudes boas, de ocupar bem a nossa mente, a vida, e da gente se desintoxicar. Então, esse texto de hoje vai propor para nós uma desintoxicação que tem a ver com santidade, né? Tem a ver com limpeza de coração, de alma, vida mais leve. Que Deus nos ajude nessa compreensão. Queria até orar com você, ó Deus. Precisamos muito, Pai, tirar entulhos, não só da nossa casa, não só de espaços físicos, mas também mentais. Precisamos de sanidade, de uma mente que flui, uma mente bem direcionada, focada naquilo que tem valor, que é eterno. Então nos ajude, Pai, na compreensão desse texto. Abençoe cada pessoa que está com a mente muito cheia de afazeres e até coisas boas, mas nos ajude que o Espírito nos dê discernimento para o que realmente vale a pena. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vai projetar, está em condições aí de projetar no slide o texto. Se você quiser ler na sua Bíblia, é Colossenses 3, de 1 a 11. Vai ser projetado ali na lousa, na tela. Olha lá. Vocês podem acompanhar. Então vamos seguir a leitura. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, note bem, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Olha a lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Gente, que texto incrível esse, de desafio. É um texto assim que nos eleva, nos levanta. É um tônico espiritual, Colossenses capítulo 3. Por que isso é importante? Porque o cristão não é apenas alguém que vive de teorias, de belos discursos. De vez em quando você vê a Bíblia chamando a gente para se levantar, para praticar. Aliás, também é um estilo de Paulo, nas epístolas. Ele dá uma base teológica, uma base de doutrina,
Depois ele chama para a prática. Até o capítulo 2, tivemos muitos conceitos teológicos profundos sobre a supremacia de Cristo, a divindade de Jesus. Ele é superior a anjos e demônios. Nele reside toda a plenitude da divindade, para a gente andar nele. Mas agora, ele traz o direcionamento para a prática. Do capítulo 3 em diante, ele vai falar sobre família, relacionamentos no trabalho. Ele vai nos chamar para duas marcas de um verdadeiro cristão, e que nós vamos trabalhar. E esses 11 versículos aqui, eles destacam a questão da tensão entre a carnalidade e a espiritualidade, entre a nossa natureza caída e agora a mente espiritual. Você já deu para perceber nessa leitura. Então a gente vai trabalhar em dois polos aqui. O verdadeiro cristão, ele vive para a eternidade. É a marca de um verdadeiro cristão. A segunda, a gente vai ver daqui a pouco, ele mata a carnalidade, que vai do 5 até o 11. Vamos nos prender a esses dois pontos, nesses breves momentos aqui, que antecedem a ceia do Senhor. Então você foi chamado para viver para a eternidade, que tem a ver com a santidade, e segundo, para matar a carnalidade que habita em nossa natureza tão corrupta. Aqui é uma divisão breve do capítulo 3, essa cor do fundo aí do slide não deu para ver bem, mas ali está falando do nosso, do 5 ao 11, que a gente vai se deter agora de manhã, nossos irmãos, a vida de santidade com nossos irmãos, 12 ao 17, que vai ser na semana que vem, a vida em família, 18 a 21, e a vida em sociedade, do 22 ao 4:1. É um breve esboço do capítulo 3. Mas voltando para onde a gente parou, procurem as coisas do alto. Vocês estão vendo aí esse destaque no versículo 1 e no versículo 2, eu estou com a Bíblia aberta aqui. Se você é bom você ter também, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Na Bíblia atualizada, ele traduz o versículo 1 como buscai. Ok? Você deve ver isso aí na sua Bíblia. E o versículo 2, pensai. Mesma coisa que a NVI traduziu por procurar as coisas do alto e manter o pensamento nas coisas do alto. Seguindo nessa direção, o portanto está ligando, né, o capítulo 3 começa com portanto, lidando toda a doutrina que nós aprendemos até agora, ele está partindo agora de uma conclusão em relação ao que aconteceu antes. Na Bíblia atualizada fala, se fostes ressuscitados com Cristo. Eu quero chamar a atenção que não foi uma tradução completamente fiel ao original como a NVI, porque o se, especialmente na nossa língua portuguesa, dá uma ideia de dúvida. Não sei quantos de vocês têm essa tradução aí atualizada. Se ressuscitastes, mas a NVI traduziu corretamente esse sentido de que é um fato que aconteceu, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Essa é a melhor tradução. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que, conforme o capítulo 2, versículo 6, vocês estão em Cristo, andam em Cristo, estão sendo edificados, arraigados em Cristo, fundamentados em Cristo, vocês ressuscitaram com Cristo, então procurem essa vida elevada. Porque se Jesus está assentado nesse lugar de destaque no cosmos, na existência, na soberania do mundo, Jesus sentado à destra de Deus, que os profetas já falavam isso, então Jesus é o centro da nossa vida. Ele não é só o centro de tudo, mas já que ele orquestra, é soberano sobre tudo, e Colossenses vai martelar, vai teclar repetidas vezes, Cristo, 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 Cristo. Talvez alguém até poderia falar, Paulo, você só fala de Cristo? É Cristo, Cristo, Cristo. Sabe o que ele vai falar?
para mim viver é Cristo. E morrer é Cristo. Então, está na boca desse homem, a boca fala do que está cheio o coração. Quando a nossa vida está centrada em Jesus, como aquilo que nós mais amamos, como aquilo que nós mais buscamos, como aquilo que nós mais queremos, esse amor, essa adoração vai fluir em nosso estilo de vida. Então, ele está nos chamando para que nosso interesse maior não deveria ser nesse mundo, mas nele, que é o centro do universo, e a nossa vida não deveria estar presa às coisas da terra. É uma repetição do que Jesus falou no Sermão do Monte. Lembra que Jesus falou? Buscai primeiro o reino, não dos homens, de Deus, e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a vida do cristão, ela é redirecionada. Queridos, tem forças, parece que cordas invisíveis, nos puxando para baixo, para sermos apegados a esse mundo. São inimigos da nossa alma. É o mundo, com seu fascínio, com as suas ilusões. É o diabo também, querendo nos sufocar. O mundo, a carne, o diabo, nos tragando para baixo. O homem natural, ele está cego. Ele já está preso a esse mundo. O cristão tem os olhos abertos, mas mesmo após a conversão, essa natureza pecaminosa está dentro de nós. Apesar de compreendermos isso com os olhos espirituais, nós ainda lutamos com essa velha natureza. Por isso que ele fala muito, foque no alto, viva para a eternidade. Sabe, não é proibido pensar nas coisas da terra. Nós temos obrigações, tarefas básicas, ajudar o filho na escola, é preciso pagar as contas, de vez em quando tem que fazer reforma em casa, é preciso trabalhar, é preciso resolver conflitos. Essas atividades fazem parte do nosso dia a dia, mas ele está falando para nós que o que deveria ocupar a nossa mente de maneira maior, como se a nossa preocupação sempre fosse retornar para as coisas de Deus, porque a gente se desequilibra e deixa de focar. Vou dar um exemplo, focar na segunda vinda. Qual foi a última vez que você pensou, Jesus vai retornar? É o anelo, é o desejo da igreja. Tudo isso vai passar. São pensamentos que nos elevam para cima. Olhar da perspectiva do céu, ao tomar uma decisão. O que Jesus faria se ele estivesse em meu lugar? Tem algum pensamento da Bíblia em relação a esse negócio que eu vou comprar? Tem algum pensamento que me aproxima do ideal da palavra de Deus? Na maneira como eu trato essa pessoa? Na maneira como eu tomo as minhas decisões? Na maneira como eu planejo a minha semana? A maneira de eu administrar minhas finanças? Eu estou voltado para os pensamentos de Deus sobre a administração financeira? É um encorajamento, porque o cristão tem a capacidade de viver dominado pelo Espírito e não pelas coisas terrenas. As pessoas que estão sendo discipuladas no curso das borboletas sabem muito bem disso. Sempre é bom a gente voltar, porque a lagarta é muito rica de ensinamento. A lagarta está procurando coisas da terra. A lagarta é uma devoradora voraz. Ela pousa nas folhas das plantas e faz um estrago terrível. Eu plantei um pé de maracujá no meu quintal. É uma luta para combater as lagartas. Elas gostam demais das folhas. Agora, a borboleta é diferente. A lagarta passa por uma transformação. A borboleta, ela contribui, né? Ela mistura os pólens das flores
para que nasça o fruto. Ela celebra, ela voa, ela não se arrasta. O seu alimento é outra coisa. Então a Bíblia nos chama para essa vida elevada. Esse pensamento aqui do Martinho Lutero, né? Seja o que for que seu coração se apegue e em que deposite a confiança, isso será realmente seu Deus. Fica esse pensamento. O que toma conta da nossa mente, que povoa nossos pensamentos. Eu já vi declarações de namorados, até de maridos, de gente falando em relação ao filho, né? O nascimento do meu filho foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Namorado falar para a namorada, como eu te amo. Sem você, a minha vida não faz sentido. Aí dá a impressão que você é um cristão, que você fala assim, e Jesus nessa história, como é que fica? Porque são declarações de amor assim tão enormes, que você fala assim, gente, qual é o lugar que Jesus ocupa na sua relação com ele, para uma pessoa, a criatura? E eu não estou dizendo que a gente não tem que amar, que não devemos fazer declarações de amor, mas às vezes a gente idolatra assim na cara dura e posta no Face. E foi o melhor dia da minha vida, foi meu casamento. Hein? Olha, a Sandra está aqui, foi um dia legal, foi um dia maravilhoso, mas tantos outros dias maravilhosos vieram depois. Eu vou ficar congelado no passado? Aliás, eu tenho a tendência de ser saudosista. Que depois que você passa dos 50, você começa a falar, no meu tempo as coisas eram tão diferentes. Eram diferentes, gente, mas a vida está indo para frente. Vamos celebrar outras coisas boas da nossa época, que daqui 20 anos você vai sentir saudade de hoje. Não é verdade? Então vamos lá, gente. Olha só, Cristo não apenas morreu por nós, Ele nos substituiu, né, com a sua morte, mas nós também morremos com Ele, estamos identificados com Ele. Cristo não apenas pagou a nossa dívida com sua morte, Ele também quebrou o poder do pecado em nossa vida. Eu escutei um amém aí na sua casa? As cordas do pecado podem ser cortadas e nos liberar para desfrutar mais da liberdade tão preciosa que Cristo nos comprou. Há um fascínio do mundo. Quando Adão pecou, ele fez um arrastão na humanidade, gente. Adão carregou todo mundo na sua queda. Em Adão, nós caímos com ele, mas Deus mandou o segundo Adão, que é Jesus, e aquela maldição que pairava sobre Adão, e ainda paira sobre os filhos da desobediência, que ele vai falar depois, foi anulada, uma grande maldição foi anulada por uma grande bênção, que é Cristo. Nova criatura em Cristo. Nós não precisamos ter medo de maldição hereditária, porque avô, porque vó, era oferecido para deuses, para espiritismo. Isso não nos afeta, porque Cristo destruiu tudo isso. Cristo triunfou sobre as potestades do mal, poderes do mal na cruz. Vimos isso no capítulo 2. Cristo saqueou esse direito que o inferno, que os seres demoníacos tinham sobre nós. Somos libertos disso. Satanás não tem poder de nos perturbar, a menos que Deus permita. Mas nós podemos repreendê-lo com a autoridade que Jesus nos deu. Podemos repreender. E ele ainda quer nos perturbar. Mas nós podemos repreender. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então é como se quando Jesus morreu, nós morremos também com ele, fomos identificados com ele. E no versículo 3 fala dessa posição. Vocês morreram. Sua vida está escondida com Cristo. A outra tradução fala que a nossa vida está oculta com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo de tal forma que nós estamos inseparavelmente conectados, ligados a Jesus.
E o convite que ele faz, João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Há uma sinergia, há uma sintonia que nós estamos em Cristo posicionalmente. Nós estamos em Cristo numa posição. Um dia isso vai mudar, que é o versículo 4, que fala que quando Cristo, que é sua vida, olha que texto lindo, Cristo é sua vida. É uma verdade maravilhosa. Cristo é nossa vida. Nossa vida está em Cristo. Aqui no final do versículo 4. Então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nós estamos vivendo no planeta Terra. Nós convivemos com pessoas iguais a nós. Se vestem como nós. Pagam suas contas. Frequentam os mesmos ambientes. Frequentamos shoppings. Na época da abertura, né? Frequentamos farmácias. Trabalhamos, escritórios. Estamos no trânsito. Aparentemente somos iguais às pessoas. Não há nada assim, fisicamente falando, que nos destaca das demais pessoas. Mas a Bíblia fala que a nossa vida já está em posição junto com Cristo. Efésios 2 fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, posicionalmente, apesar de estarmos com o pé na terra. Estamos com os pés na terra. Mas ele fala que quando Cristo se manifestar, o mundo vai ver essa diferença. 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. Ora, se nós já temos essa posição nos lugares celestiais, a nossa mente deveria viver focada no reino de Deus, e não ficar focada no reino temporal. A pandemia está mostrando como somos frágeis, como somos limitados. Gente que tem muito dinheiro, gente que tem pouco dinheiro, se não tem vaga no hospital, está passando os mesmos apuros. E mesmo quem tem muito, está vivendo aí no sufoco, respirando dependendo de aparelhos, correndo risco a todo momento. Mas aí a gente vai focar nessa vida aqui. Olha como a Bíblia nos prepara para a nossa eternidade. A graça nos coloca no topo da montanha. As outras religiões nos colocam embaixo da montanha para a gente subir. Cristo nos alcança e nos eleva, nos faz nascer de novo. As outras religiões são meritórias. Fala que a gente tem sempre que fazer alguma coisa, obedecer, fazer por merecer. Enquanto o cristianismo fala, você é aceito pelo sacrifício do meu filho, as outras religiões falam, para você ser aceito, você precisa fazer algo para ganhar o favor de Deus. Eu quero mostrar aqui essa questão dessa nossa vida oculta com Cristo. No inverno, você olha para as árvores de ipês e você não vê uma árvore comum, seca, e muitas vezes, na nossa fria existência, nós não vemos o que Deus está fazendo. Mas assim como vem a primavera, e as lindas flores dos ipês amarelos se abrem, se mostram com uma beleza tão incrível, um dia também, essa vida oculta em Cristo, que está no povo de Deus, vai refletir nesse lindo ipê espiritual que Deus plantou e está cultivando, e vai mostrar para todas as nações esse lindo povo dele, quando esse ipê do céu, plantado por Jesus Cristo, que é a igreja dele, for revelada aos homens. Então vamos ter paciência e aguardar esse grande dia. Olha só, a prática da santidade está fundamentada
sobre fatos consumados e vitoriosos. A morte, a ressurreição, a ascensão e a glorificação de Cristo, ela se realiza dentro de uma atitude de fé e por atos de obediência que provém do nosso amor a Cristo e de nossa esperança nele. Queridos, essa é a grande convocação para mim e para você, para viver para a eternidade e não para as coisas temporais. E segundo, essa outra marca do verdadeiro cristão é de matar a carnalidade. E aí você viu a expressão de Colossenses 3:5, façam morrer tudo o que pertence à natureza pecaminosa. Então, contraste, olha só, a gente vive aqui com essa natureza pecaminosa nos puxando para baixo e ele tem uma lista aqui de situações que nos arrastam, né? Tentam ocupar nossa mente, nosso coração. O versículo 5, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu anotei esse pensamento aqui do Marcos Granconato a respeito do que significa fazer morrer. Significa privar de poder, destruir a força, deixar sem vitalidade ou enfraquecer, lutar para debilitar a sua natureza terrena. O texto grego refere-se a todos os membros sobre a terra, os membros do nosso corpo. Os crentes devem se esforçar para minar o vigor das inclinações pecaminosas que atuam em seu corpo na presente realidade terrena. Percebeu? A força de matar essa natureza, sufocar, bloquear. Quando, gente? Todo domingo? Não. Todo dia. Eu digo para você, até várias horas do dia, ou quase todos os momentos, essa natureza pulsa dentro de nós, como o nosso coração. Como matar essa natureza, gente? Esses desejos tão fortes, que fazem de tudo para nos dominar. E Paulo avança nesse pensamento, quando ele diz: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso está em Romanos 6, 2 a 11. Essa nossa natureza, que Paulo fala que ele está crucificado com Cristo, morreu para o mundo. No discipulado, a gente vai aprender nos evangelhos, negue-se a si mesmo. É uma vida de dizer não para essas paixões. Os gnósticos, que era uma seita que ameaçava os colossenses, tinha uma vertente deles que falava que tinha que machucar o corpo, estragar, porque o corpo precisava ser destruído, flagelar. Isso tem até outros focos de gnosticismo até hoje, pessoas que pagam promessas, andam quilômetros e quilômetros de joelhos para judiar do corpo. Isso é um resquício do gnosticismo. E gnosticismo tinha duas vertentes: ou era para estragar o corpo dessa maneira, flagelando, se machucando, ou então se entregar à sensualidade, à carnalidade, à prostituição, já que o corpo é mau, eles entendiam assim. Então, vamos nos estragar em todo tipo de orgias, porque aí o corpo vai ser destruído, e era uma cilada aí dessa seita. Nós morremos para o pecado. Com base nisso, nós vamos agir, com base nessas verdades anteriores, nós morremos para o pecado, vamos viver à altura dessa vocação. Gente, estou falando agora para crente, nós até podemos nos esconder atrás de uma capa de religião, de aparência, de rituais, até participar de uma igreja,
seja católico, seja evangélico, devoto, mas a nossa carne está a mil. Esse coração nosso é inquieto demais, é enganoso demais. E a Bíblia fala para a gente fazer morrer essa velha natureza. Talvez uma expressão para a gente entender que nós morremos para o pecado e vivemos para Cristo é tomar posse dessa verdade. Tem muita gente querendo tomar posse de bênçãos, posse de prosperidade, posse de algum imóvel. A Bíblia está falando para a gente tomar posse dessa verdade, que assim como Cristo morreu, eu morri com Cristo, e o batismo até simboliza isso. Quando a pessoa é colocada na água, ela está morrendo para o mundo. Quando ela sai da água, ela sai para uma nova vida. Não é uma força em mim, é uma verdade das Escrituras, e o Espírito me dá essa capacidade. Um exemplo que eu ouvi alguém contar foi do teólogo, que antes de ser teólogo, ele era tranqueira, ele era mulherengo, ele era um cara largadão. O nome dele era Agostinho. Vocês já devem ter ouvido falar de Agostinho. Gente, o camarada vivia na depravação total. Casos e casos, namoricos, mulheres e tudo mais. Mas quando ele se converteu, ele passou por um processo tão radical de transformação, e olha que Agostinho se tornou depois um dos maiores teólogos do primeiro 1000 anos. E ele viveu lá no século IV, o ano de 500 e pouco, se não me falha a memória, 400 ou 500 que ele viveu depois de Cristo. E certa vez ele estava andando na sua cidade, em Hipona, cidade onde ele nasceu. Ele estava andando já, convertido, e uma ex-amante o reconheceu, né? Como diz no Nordeste, uma quenga que ele tinha antes. O reconheceu, começou a segui-lo na rua e começou a gritar: Agostinho, Agostinho, vem aqui, meu amor. Agostinho, Agostinho. Ele, quando ouviu o nome dele, ele apressou o passo, fingindo não escutar, mas ela foi vindo atrás dele e gritando o tempo todo: Agostinho, 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 sou eu. Ele olhou para trás, olhou para ela e falou: mas não sou eu. Ele morreu para aquela vida. Ele vivia agora para outra dimensão de vida. Bye, bye, velho homem. Bye, bye, natureza carnal. Assim deveria sermos, todos nós, com velhos casos antigos, WhatsApps antigos que você poderia acionar a qualquer momento. Enganos, coisas debaixo do pano, coisas que só você sabe quando liga um instrumento como esse. Você morreu para a velha vida. Você é chamado agora para que... E não é que não vem vontade, não. De vez em quando a gente recebe vídeos, recados. A carne quer voltar para a velha vida. E é um exercício espiritual. Uma disciplina. Ainda bem que o Espírito Santo nos cutuca. Eu vou confessar para vocês, às vezes quando eu demorei vendo alguma coisa que não devia, meu coração acelera. Eu não sei você, mas me dá uma taquicardia na hora. E parece que uma voz fala dentro de mim: o que você está fazendo aí? Eu não me esqueço uma vez que eu já contei aqui para os antigos, vou contar de novo, né? Você vai aguentando aí que às vezes a mente volta. Eu estava andando no centro de São Paulo, eu era seminarista, solteiro. Naquela época tinha aqueles filmes na São João, filmes imorais. Aqueles cines lá, fazendo lançamentos daqueles filmes que era pornochanchada, que falava pornografia. E eu andava com a minha pastinha assim meio tontão, né? Como é que diz os adolescentes, panguando, hoje. E o pastor Davi, que era pastor aqui da nossa igreja, vinha no sentido contrário, e eu ali no Largo do Paissandu, gente. Ele abriu a mão e veio com força, plantou no meu peito, foi pá!
E eu dei uns passos para trás, quase caí na rua. E ele falou: Edgar Donato. Eita, essa água, por favor, aqui. Obrigado, amor. Edgar Donato, olha por onde você anda, rapaz. Olha direito e se cuide. De vez em quando eu lembro disso, quando ninguém está me vendo. A gente nem precisa de uma pessoa, né? Além do Espírito Santo. Porque tem coisa que quando você quer fazer o errado, não é sua mãe, seu pai. E aqui entre nós, tem mãe contando para a gente, chorando, de descobrir coisas dos filhos. Seja relacionamentos, seja pensamentos, seja publicações. E alguns pais estão até desligados, nem sabem o que o filho está aprontando, aí nas redes sociais, e eles nem estão sabendo. Meus irmãos, aqui fala 5 características da natureza pecaminosa: imoralidade sexual, todas as formas de relações sexuais, seja com pessoas solteiras, e a palavra para imoralidade abarca não só o fato, mas a impureza está na mente, está aqui no coração, os desejos, as viagens. E ele vai falando, né? A Bíblia fala para a gente fugir, não tem segredo. Você não pode ficar disputando se você aguenta, até quando você aguenta. Foge. O conselho de José fugiu. Aqui fala, antigamente, vocês viviam nessas práticas. Antigamente os pastores pregavam contra a revista pornográfica. E hoje, gente, a produção aumentou tanto no mundo virtual. Revista pornográfica é peixe pequeno em relação à variedade. Aliás, virou antiguidade, né? Aqui fala de paixões, em outra tradução, lascívia, desejo descontrolado, fora de controle, desejos maus, a ganância. Aqui é comparado com a idolatria, a ganância, a panduragem, a mesquinhez. A pessoa que só acumula, acumula, acumula. Ao invés de pensamento nas coisas do alto, pensamento só em dinheiro. Vive para o dinheiro, respira dinheiro. 2 razões para mortificar. Aqui no versículo 6, fala que Deus vai punir no dia do juízo os filhos da desobediência. É uma boa razão para a gente fugir, porque quem está dominado por isso, um dia vai enfrentar o julgamento de Deus. E segundo motivo, que também fala aqui no versículo 6, isso fazia parte da velha natureza. Não faz parte mais da nova. E ele vai caminhar aí, o versículo 8, despojai-vos. Despojai-vos de quê? Eu não tenho tempo para discorrer sobre cada um desses pontos aqui, mas fala para abandonar, no versículo 8, abandonar todas essas coisas. Ele fala novamente de 6 características. A ira é aquela maneira mais sutil da pessoa estar ali a fogo brando. Você não está nervoso? Não estou nervoso não. Estou só chateado, mas está ali alimentando a indignação. É aquela explosão, descontar, ferir, machucar os outros com as palavras irrefletidas e tudo mais. Maldade, maledicência. Gente, o Facebook tem tantas briguinhas, tantas picuinhas, pessoas falando mal uma das outras, discutindo, falando mal dos outros. Nós podemos não concordar com as autoridades, mas a gente precisa respeitar, orar por elas, pela conversão das nossas autoridades. Linguagem indecente no falar. Precisa explicar o que é linguagem indecente, que é traduzido por linguagem obscena. Não é só palavrão, palavra feia, de baixo calão e tudo mais. Crentes falando. Parece que não lê. Não deve estar lendo a Bíblia, não é? Porque a Bíblia faz uma revolução na nossa linguagem, não só na nossa mente, no nosso jeito de ser. Não mintais uns aos outros. Somos tentados todos os dias a fugir da informação correta, a exagerar quando contamos algumas coisas, a falsificar dados.
razões para a gente se despojar. Você morreu com Cristo, de novo ele volta a falar isso. Nessa nova vida, no versículo 9, visto que vocês já se despiram do velho homem, e no versículo 10, se revestiram do novo. Esse revestir é igual todo dia, quando a gente vai para o trabalho, volta para casa, a nossa roupa está suada, está suja. Especialmente agora, com a pandemia, a gente está lavando a roupa muito mais, não é? Então, essa velha roupa, essa velha natureza é comparado com trapos de imundície. Assim como Jesus deixou aqueles panos que o prendiam na sepultura, Lázaro deixou as mortalhas na cova, e Jesus falou, desatai-o, é para a gente tirar essa velha roupagem, velhos costumes, tudo isso aqui é uma maneira simbólica de falar, essa velha vida. Aliás, ele faz um belo contraste, porque no versículo 12, que vocês vão ver na próxima semana, que é o contrário disso aqui, fala para a gente se revestir, olha o 12, povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão. E essa palavra compaixão é laços de afetos entranhados, é coisa do intestino. Você não sente um frio na barriga? Então a Bíblia fala que você se revestir de compaixão que te move, que cria uma empatia, que te faz fazer alguma coisa. Não fica só na compaixão. Revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, dar suporte uns aos outros, perdoar como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo o amor, que é o elo perfeito. Como a Bíblia é linda, como nos dá uma roupa nova, uma roupa linda de um novo ser parecido com Jesus, onde nós experimentamos o que é melhor para essa vida. Então, queridos, chegando agora a essa conclusão, ele fala no versículo 11, que quando nós estamos em Cristo, desaparecem as barreiras de nacionalidade, não há grego nem gentil, não há barreira de ritos religiosos, nem circuncisão, nem incircuncisão, não há barreira cultural, bárbaro, bárbaro já era considerado alguém assim, totalmente não civilizado pelos romanos. O cita era alguém selvagem, eram pessoas assim que viviam depredando tudo, eram povos que saqueavam, povos violentos e tudo mais. Mas ele fala que Cristo é capaz de mudar qualquer cultura, não importa, grego como os bárbaros, não há mais barreiras. Quando Cristo preenche uma vida, Ele transforma, e Ele está trabalhando isso nas nações. Queridos, nós fomos chamados para uma vida que ele termina, Cristo é tudo em todos, na igreja. E que privilégio fazer parte da igreja, que privilégio ser identificado com Cristo. E nós vamos celebrar essa união mística, essa união que está oculta, mas a gente sabe, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E Jesus nos convidou para celebrar essa linda união de amor, de aliança que temos com Ele. Então, queridos, nós fomos chamados para ter uma vida em que o Espírito fala mais alto, em que o Espírito guia a nossa vida. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé e domínio próprio. Que seja assim. E se você ainda não passou por essa experiência, se você ainda não entendeu que Jesus ama você, eu quero te falar que na cruz Ele pagou um alto preço, porque você foi muito amado, e Ele deseja te incluir na sua aliança de amor, para que você receba essa nova vida, o poder para viver para a eternidade e matar essa carnalidade.